a gente já está aqui no avançado, já contamos com 38 pessoas aqui na nossa sala. Sejam todos bem-vindos. A Daniele Santana já está aqui com a gente, ela que é bióloga, minha colega da SEDAM, coordenadora de recursos hídricos, e o Sidney Aranha também, que é o nosso próximo palestrante, também já está conosco, o secretário, ele é da diretoria, né, o secretário executivo também, da diretoria do Fórum Nacional, e secretário de Meio Ambiente do Guarujá, que tem ali uma experiência muito interessante também para falar para a gente. Então, Dani, a gente pode começar com você, e depois eu penso que você faça a apresentação, e depois a gente abre para as perguntas, e perguntas no chat também, pode ser? Então, tá bom, vamos começar. Dani. Pode ser sim. Olá a todos, boa tarde. Eu vou ver aqui se eu consigo colocar uma apresentação rapidinho, tá, Kátia? Prontinho. A apresentação aparece para vocês? Sim, aparece. Ok, então. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Daniele, coordenadora de recursos hídricos da SEDAM. Como a Kátia já me apresentou, nós somos colegas biólogas da SEDAM, né, sou analista ambiental. E hoje eu vou trazer um aparato, né, um pequeno resumo sobre o nosso plano estadual de resíduos sólidos e também alguns pequenos tópicos sobre o novo marco do saneamento básico no Brasil. Né? Bom, começando, né, sempre do início, né, sanear, né, o que seria sanear? Tornação habitável, né, um lugar saudável, e básico, essencial, basilar. Só que a gente, juntando essas duas palavras, temos o nosso saneamento básico, que a gente já viu que não está tão simples assim, se tornar tão alcançável a todos os cidadãos. Né? A nossa primeira lei sobre os serviços de saneamento básico é a Lei 11.445 de 2007, e ela traz, né, o resumo, o que é saneamento básico, né? O que a gente pode entender como saneamento básico? Que é simplesmente, não tão simples assim, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, conjuntamente, e a drenagem e o manejo das águas pluviais e urbanas, né? Coloquei essa charge aqui, né, porque eu acho que é bem o que a gente encontra na Amazônia, né? Falando assim, daqui do nosso espaço, de onde que a gente está, né? O local que a gente joga o lixo é o mesmo local que a gente toma banho, né, que o ribeirinho vai lá e pesca, é o local onde todas as águas da drenagem vai cair também, e aquilo vai dar enchente, que vai atingir o ribeirinho e até outras pessoas também que moram mais perto dos corpos d'água dentro da cidade, né. Um exemplo fácil que a gente pode contar é aqui mesmo na cidade de Porto Velho, na capital, para quem conhece, que a gente tem sérios problemas de drenagem, né, então, aqui para até a piada interna aqui de Porto Velho, a gente tem o encontro das águas toda vez que chove, que é Rio de Janeiro com Rio Madeira, né? Então a gente tem aquele pedacinho ali que é problemático. Então, parte do saneamento também que a gente tem que abordar, ok? Situação de saneamento no Brasil. Panorama básico, né? A gente tem hoje
esses dados, né, eu achei interessante porque eu peguei de uma reportagem, e são dados que foram declarados pelo secretário do Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, exatamente para defender o novo marco legal de saneamento. O nome dele é Diogo Faria. E o Diogo Faria, ele diz que no Brasil, atualmente, nós temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, né, 150 milhões sem esgoto tratado, cerca de 6 mil crianças morrem devido a alguma intercorrência da falta de saneamento, seja ele por contato no lixão, seja ele por falta de água potável ou de esgoto tratado também, né? Cerca de 50% da população possui coleta de esgoto, o que é diferente de ter esgoto tratado, né? Quanto ao esgoto tratado, ele cai muito, a gente vai ver isso no decorrer da apresentação também, né? Coleta de esgoto, a coleta já é pequena, o tratamento de esgoto é menor ainda. Ele também dá o dado de 6 mil piscinas de esgoto que são esgoto não tratado, que são jogados nos nossos corpos d'água diariamente, né? São por volta de 5,2 bilhões de metros cúbicos ao dia de esgoto não tratado dos nossos corpos d'água só no Brasil, né? E aí ele também deu um dado interessante falando sobre a questão das empresas privadas, né, que elas investem em saneamento básico 4 vezes mais do que as empresas estatais, né? Os municípios costumam investir em média de 5%, né, do seu orçamento de recursos em cima do saneamento básico, enquanto as empresas privadas está por volta de 20% de investimento, né? E um outro dado que ele traz é que 700 bilhões de reais resolveria o nosso problema de saneamento básico, né, envolvendo as 4 vertentes que a gente já falou, até o ano de 2033. E se fosse para tratar, nesse exato momento, para erradicar, seriam 500 bilhões, né, nesse exato momento. Aí, trazendo aqui para o nosso estado de Rondônia, né, Rondônia, né, os rondonienses, dados de 2018 do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, fala que em Rondônia, os rondonienses têm água tratada, né, um percentual de 47,7% da população, e de esgoto, 4,5%. Porto Velho, né, mostrando a maior cidade do nosso estado. Porto Velho conta com 31,8%, né, de água tratada, e 4,6% de esgoto, coleta de esgoto, tão somente. Porque o esgoto tratado, ele cai para 2,6% desse total de 4,6%, né? Considerando que 4,6% é 100%, 2,6% é tratado dentro da nossa cidade. Além disso, um dado absurdo de perda de água tratada que nós temos aqui também em Porto Velho, né, que é de 77,1%. Fica por volta de 40% a perda de água tratada no Brasil. Porto Velho está muito acima da média. Segundo a nossa Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, em 2019 nós contávamos com 5 mil catadores. Eu particularmente acredito que esse número está bem aquém do que realmente é a realidade do nosso estado. De aterros sanitários, nós já contamos aqui no estado com o aterro de Vilhena, que é privado, Cacoal também privado, Novo Horizonte do Oeste privado também, Ji-Paraná, que também é privado, Ariquemes, que é um aterro público, né, controlado pelo próprio município, e Jaru, que está em fase de implantação também do seu aterro sanitário, que vai ser um aterro público também, que vai, por enquanto, pelo que a prefeitura fala, somente para os seus próprios resíduos. Nós temos 2 consórcios de municípios dentro do nosso estado, que é o Sincero e o Cisan, né? Sincero com aproximadamente 39 consorciados e o Cisan com 13, né? Inclusive, Jaru é um dissidente do Cisan que resolveu tratar o seu resíduo sozinho. Porto Velho, a gente tem um aterro que está com a SEMA, né, que é um aterro que era da usina de Giral, e aí Porto Velho que está cuidando dele no momento, né. Os aterros de Porto Velho, desde que ocorreu a descentralização do licenciamento, Porto Velho tem cuidado do seu próprio licenciamento
do seu aterro sanitário e de outros projetos de aterro também que tem aqui no município, né? E eu coloquei um tópico aqui que era para chamar a atenção como a população tem resistência com a implantação de aterros sanitários, né? Eu acredito que envolve muito a questão da cultura, porque o rondoniense, falando diretamente do nosso estado, pouco se importa com o lixão, né? Com o lixão. Mas... Boa noite para o Sidney Aranha, nosso secretário executivo, faz parte da nossa diretoria do Fórum Nacional, secretário de Meio Ambiente do Guarujá, que se dispôs a estar aqui com a gente. Agradeço muito a disponibilidade, né, num horário que aí está diferente, né, e a gente espera aqui ouvir de você o teu conhecimento de professor, de advogado, de ambientalista. Estamos aqui querendo te sugar. Seja bem-vindo, Cid. Oi, Kátia, tudo bem? É um prazer falar com você. E, Kátia, primeiro eu começo dizendo a você que é um prazer aceitar, eu aceitei assim de muito bom grado o seu convite, quero compartilhar com todo o pessoal da sua região que a Kátia é uma guerreira na formação do fórum, é uma entusiasta. Conheci a Kátia em Brasília, na nossa fundação. A Kátia, ela bota fogo na coisa e é muito bacana trabalhar com gente assim, que tem uma energia maravilhosa. Parabéns, o estado de Rondônia e Ji-Paraná está muito bem representada pela Kátia, que é a minha amiga querida e amada. Quero também lembrar aqui 2 grandes parceiros aí da região norte, que são meus amigos, o Cláudio Omar de Macapá, que estava aqui agora há pouco, já falei com o Cláudio Omar aqui pelo WhatsApp. Cláudio Omar também, que fez um trabalho fantástico e tem feito um trabalho fantástico no estado dele, e não poderia deixar, né, Kátia, de lembrar o nosso amigo Paulo lá de Manaus. Primeiro, para mim é um enorme prazer e privilégio aqui da pequena Guarujá, uma ilha no litoral paulista, falar para toda a região norte, né? Uma região pujante, né? Uma região grandiosa e maravilhosa. E dizer que eu acompanhei aqui a apresentação da Daniela. A Daniela me humilhou, né? Porque eu fiz uma apresentação bem curta, bem pequena, bem de advogado, com um monte de coisa ali. A Daniela fez uma apresentação, e aliás, Daniele, gostaria de pedir que você pudesse compartilhar essa apresentação, porque eu confesso a você, o Geninho, deputado do DEM, que é aqui de São Paulo, da região de São José do Rio Preto, ele foi o relator do Marco Nacional, do novo Marco Nacional de Saneamento, e eu não vi, e eu acompanhei isso. Eu confesso a você que eu tenho inúmeras restrições ao Marco Nacional, e eu não vi uma apresentação tão profunda, tão detalhada assim como a sua. Parabéns pelo seu estudo, parabéns por tudo que você fez aí. Falar para a Kátia Kátia, você me humilhou, né? No final da minha apresentação, eu tenho uma foto, vocês vão ver aí, da nossa unidade de conservação municipal aqui no Guarujá, da grande Guarujá, né, Kátia, que a gente brinca nas nossas reuniões, que Santos aqui é nosso quintal, e eu mostro nossa unidade de conservação aqui, APA Serra do Guararu, que nós temos muito orgulho. E a Daniela, ela fala assim, nós temos aqui em Rondônia 38 unidades de conservação. Eu falei, meu Deus do céu, já me humilharam no negócio aqui. Outra coisa que eu quero conversar com você, e gostaria muito que a Kátia pudesse me passar seu contato e a gente fazer um bate-papo. Ô, Daniele, achei muito interessante a sua discussão da floresta em pé, né? A gente precisa discutir o quanto é importante e quanto custa os serviços ambientais. Eu tenho tentado fazer isso, porque o nosso bioma aqui é de Mata Atlântica, diferente de vocês, na questão dos manguezais. Eu acho que nós precisamos encontrar o quanto custa. É importante as pessoas entenderem que os serviços ambientais, eles têm um valor econômico. E é importante a floresta em pé, porque ela traz para nós um valor, um serviço ambiental que tem valor econômico. Queria dizer aqui também para Samira, aqui na região sudeste, sobretudo de São Paulo, nós já temos que remunerar as cooperativas, viu? Aqui é uma imposição do Ministério Público, aqui no Guarujá nós temos 2 contratadas, sai do tesouro do município e nós temos que fazer isso, só para você ver o tamanho da complexidade do negócio, que vocês também estão aí agora, vão começar a abraçar
com o plano estadual de resíduos sólidos, e parabéns pela feitura do plano. Eu vou colocar a minha apresentação aqui, mas a minha apresentação eu vou tentar ser bastante curta, e viu, Adrileide, vou falar justamente de logística reversa, e eu acho que a Daniele já deu um pouquinho essa discussão. Quando você perguntou, a Daniele falou assim, nós não temos a resposta. Então, vou dizer para você, Adrileide, o Brasil não tem a resposta. Não trago soluções, trago questionamentos. E dizer para vocês a importância dessa união entre os gestores de resíduos sólidos do Brasil, e, aliás, a Kátia sabe disso, eu não sei se você sabe, Daniele, quem eu estou vendo aqui, o Carlos, eu sou o único secretário de meio ambiente do Fórum Nacional, porque a maioria são todos secretários de resíduos sólidos, então eu sou o único ambientalista maluco que estou no meio do povo lá, mas é um prazer enorme estar no meio desse povo. Deixa eu colocar aqui minha apresentação, um minutinho só. Bom, pessoal, está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo? Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos lá. Então, nós vamos falar aqui de logística reversa. Na verdade, a Kátia lembra disso, essa é a continuidade de um trabalho que eu apresentei quando nós fizemos as nossas reuniões. Na verdade, o meu objetivo aqui, Daniela e Kátia, não é ser acadêmico, mas demonstrar a paura e o problema do dia a dia daquele que ocupa essa pasta tão importante de gestão de resíduos sólidos pelo Brasil, né? Eu acho que a Adrileide já demonstrou a angústia dela, né? Porque o custo com a logística reversa, a pergunta é, quem paga o custo da logística reversa? Então, eu faço aqui a menção ao nosso evento. Então, a logística reversa é apresentada como instrumento de desenvolvimento econômico e social, eu vou pular esses conceitos, porque eu acho que todos que trabalhamos com resíduos sólidos sabemos que a logística reversa está pautada no produto pós-consumo, que pelo artigo 33 da 12.305 a responsabilidade é compartilhada, enfim. Então, o sistema de logística reversa tem que ser estruturado e implementado por meio dos produtos após o uso do consumidor, de uma forma independente do serviço público. Esse talvez seja o grande problema, né? E a Adrileide, acho que ela já identificou isso, ela está aí e ela coloca o questionamento. Será que ela é independente do serviço público? E quando nós falamos de logística reversa, nós também temos que falar sobre o ciclo de vida do produto, né? Quanto tempo o produto ele é durável? Hoje a indústria tem inteligência e tecnologia para fazer um produto de grande durabilidade? E eu vou usar uma coisa que eu não gosto muito de falar, porque eu acho que isso é um erro do ponto de vista sociológico e antropológico, que é a questão de lá atrás era melhor, né? Hoje, na época da minha avó, a coisa era melhor. E você vai ver que na época da sua avó a coisa não era melhor, é diferente. Aliás, no Café Filosófico tem uma aula do Júlio Groppa muito interessante sobre isso. Mas se você pegar, por exemplo, a máquina de lavar da sua avó, aquelas primeiras máquinas de lavar Brastemp, mecânicas, muito pesadas, elas duravam bastante, e hoje não duram tanto, porque a lógica do mercado é uma lógica de um consumismo. Aliás, aconselho a vocês que trabalham com resíduos, ler um livro muito interessante que se chama O Pequeno Tratado do Descrescimento, e ele vai falar sobre essa questão é muito difícil a gente conversar sobre o consumismo responsável quando nós temos como parâmetro para a economia do país o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto.
Então, quanto mais eu produzo, mais o país cresce. Mas se eu produzo, eu tenho que consumir. Então, quanto mais eu consumo, mais o PIB cresce. E o consumo sempre tem a consequência dele, que a consequência vai ser o quê? Aquilo aquilo que vocês lidam com o dia a dia, o resíduo, né? Então, aqui, o que pauta aí a questão da logística reversa é a imposição ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados e ao usuário, e de contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos, né? O poluidor pagador, é uma questão, você não precisa ser do direito para entender isso, mas todos nós que somos gestores sabemos da importância disso, né? Quem são os responsáveis pela logística reversa? Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, a lei vai dizer, né, dos agrotóxicos, aí a Daniele falou que vocês têm logística reversa, acho que de embalagem, dos resíduos de embalagem, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos, e também o eletroeletrônico, que hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, está crescendo muito. As coalizões estão muito ávidas por essa questão de eletroeletrônico. E aí o artigo 37, no seu parágrafo 7, vai dizer que o titular do Serviço Público de Limpeza Urbana, nós, todos vocês que estão nos ouvindo, poderão ser remunerados, desde que, e aí eu ouvi a Adriele falar, e aí eu vou mostrar que a gente tem um entendimento totalmente diferente, se lá no termo, no acordo setorial ou no termo de compromisso, há uma cláusula sobre isso, né? Se há uma cláusula sobre isso, que a prefeitura vai ser indenizada ou vai ser ressarcida, isso de fato acontece. Mas sinto muito dizer para vocês, lá no fórum que a Kátia faz parte, nós temos gente do leste, do oeste, do norte e do sul. Isso é muito difícil de acontecer, porque, muito bem colocado pela Adrileide, os municípios não fazem parte, ou quase nunca fazem parte, nesses termos de acordo ou termos de compromisso, né? O acordo setorial, porque aí eu quero falar com vocês de embalagem. Por que eu quero falar de embalagens? Porque a Kátia me convidou para falar aqui com vocês, e vocês vão ver ao final, porque eu sempre demonstro nas reuniões do nosso Fórum Municipal o nosso Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, né? Onde nós fizemos a gravimetria da nossa região, e a gente está falando de uma região aqui no litoral do estado de São Paulo, numa região que chama-se Litoral Centro ou Baixada Santista, todo mundo já ouviu falar do Porto de Santos, eu não sei se vocês sabem, metade do Porto de Santos fica no Guarujá, né? E todo o estoque de nitrato de amônia para o nosso descontentamento fica aqui no Guarujá, então aquilo que viu no Líbano hoje, nós temos montanhas disso aqui. Aqui o porto, o lado esquerdo do Porto de Santos é o local onde entra o fertilizante no Brasil, mas aqui nós fizemos a gravimetria, nessa região do litoral centro, nós temos 9 municípios, exatamente 9 municípios que estão aqui no litoral centro do estado de São Paulo. E nós fizemos o nosso plano e nós descobrimos que 40% de todo o resíduo gerado pelos 9 municípios, está na ordem de 2 mil toneladas dia, é oriunda de embalagens. E aí nós começamos, isso nos chamou a atenção, se as embalagens estão dentro da logística reversa, né, Adrileide? Se a embalagem é papelão, plástico, alumínio, vidro, veja, 40% da conta que eu pago para a empresa de manejo de resíduo todo mês, ela não é minha, né? Vamos aqui conversar. 40% da conta que eu pago mensalmente para a empresa que faz o manejo de resíduo sustentável na minha cidade, essa conta não é minha. Mas ela não é minha agora, ela não é minha desde 2010, e nós estamos falando em 2020. Então, aí eu busquei uma dissertação muito interessante,